Gente, o Ricardo e a Sônia, eles já são uma visita muito desejada há tempo, na verdade. Eles não sabem. E eu tenho que aqui culpar a pessoa certa, que a Letícia, esposa do Lucas, uma vez mandou uma pregação da ditadura de filhos para mim e para minha esposa, sabendo das aflições que a gente passava em casa. Daí, eu ouvi a série do Elefante na Sala, e daí passei para minha família, e passei adiante, todo mundo foi ouvindo, e surgiu assim o desejo maior ainda de chamar vocês para compartilharem com a gente o que vocês passaram e viveram e compartilharam nessa rota. Então, a gente está muito feliz. Eles estão na Chácara Primavera, uma igreja já, acho que uns 30 anos, 25 anos em São Paulo, passaram por várias situações diferentes, algumas das quais a gente também se identifica, e a gente está muito agradecido porque vocês estão aqui. A gente espera que isso possa acontecer mais vezes, e é isso. Não tem muita churumela, a gente não preparou um cultinho antes, porque o nosso foco era o ensino mesmo. A gente está... Claro que é importante o louvor, etc., mas nesse momento, o pessoal da Oficina de Família, o Léo, o Lucas, a gente está muito focado no ensino. Então, a gente é muito desejoso de ouvir, trocar. Fiquem à vontade para conduzir como quiserem. Parte de perguntas, se quiser parar uns minutinhos também para as pessoas tomarem um suco, fiquem à vontade. A gente não fez um plano, a gente só fez um plano de se encerrar mais ou menos às 8h30, em respeito ao casal mesmo, porque eles chegaram agora e, por conta do engarrafamento, nem conseguiram fazer o check-in direito, vieram direto para cá. Então, como amanhã também vai ser um dia intenso, a gente programou esse encerramento para que vocês tenham tempo de descanso, tempo de jantar também, tá bem? Então, o chão é de vocês aí. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Eu preciso começar só dizendo que muitos de vocês talvez não saibam do grande carinho que eu trago no meu coração em relação à Igreja Betânia. Porque quando eu fazia o meu seminário, um jovem, entrei no seminário com 18 anos de idade, ali na meados da década de 80, e a Igreja Betânia despontava naquele momento como uma esperança de que existiria futuro para aqueles que estavam dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fui muito inspirado desde a época do seminário, pude caminhar com vários líderes dessa comunidade, de maneira muito especial, o reverendo Antônio Elias. Eu devo ter tido... Ele e a Maria José se hospedaram lá em casa por umas 2, 3 vezes, quando eles foram pregar na nossa primeira igreja, que eu pastoreei no bairro de Pirituba, em São Paulo. Algumas vezes, quando eu vim aqui para Niterói, eu procurava saber se ele estava por aqui, e a gente ia comer um peixe num lugarzinho de pescadores, nem sei se existe mais esse lugar, e a gente sentava ali e comia um peixe. E quem acompanha as minhas pregações, e principalmente os pastores que escutam, às vezes eu dando palestra em conferência de pastores, certamente já ouviram inúmeras vezes eu contando do quanto algumas frases do reverendo Antônio Elias impactou a minha vida, moldou meu coração, influenciou o meu ministério. E um dos pastores que eu desenvolvi uma amizade ao longo da vida foi o pastor Josué Rodrigues. E eu e Josué nos encontrávamos nos encontros de pastores da vida, muitas vezes quando tinha o congresso da Vinde, algumas vezes da CEPAL, e uma das vezes eu encontrei o Josué no congresso do Haggai. E
naquele congresso, o Josué, eu, Sônia, Josué e Emília estávamos tomando café e apareceu o Paulinho, como vocês conhecem aqui, o Paulinho, né? E ele nos cumprimentou, como jovem costuma cumprimentar pessoas mais idosas, né? Assim, muito rapidinho, desinteressado. Mas aí o Josué falou assim, deixa um CD seu com o Ricardo, com a Sônia. E aí ele me deu o CD e eu levei para casa. Ainda bem que ele nunca perguntou se eu ouvi o CD. Né? Mas eu deixei o CD ali em cima da minha mesa do escritório e na época meus filhos, a Luísa devia ter os seus 18 anos de idade, o Levi com 17, pegou o CD e, mais do que depressa, nós precisamos convidar o Crombie para vir, para cantar, tocar aqui para a nossa moçada. E aí eles organizaram esse negócio, numa época, inclusive, que eu e Sônia, a gente estava viajando nos Estados Unidos, comemorando, não lembro quantos anos de casados, mas aí o pessoal, o Paulo e a turma do Crombie estiveram lá na igreja, e foi ali que o Paulo conheceu a Luísa conheceu o Paulo, e a gente não sabia os planos de Deus, mas de repente eu e o Josué nos tornamos compadres, né? E hoje nós compartilhamos 2 netos, o Gabriel, de 10 anos, o João, de 8 anos. E então, assim, a nossa vida, a nossa história, sempre teve muitos momentos entrelaçados com a Betânia. Então, para mim, é sempre uma oportunidade boa estar com vocês e um carinho muito grande. Bom, o Gabriel pediu para eu conversar com vocês sobre uma série que nós fizemos recentemente na nossa igreja, relacionada à família. Então, a nossa igreja, ela começa em 2001, vai completar 25 anos, só para vocês entenderem uma coisa. A nossa igreja começa a partir de um grupo que eu estudava a Bíblia com eles há 4 anos, e desse grupo, 90% das pessoas nunca haviam pisado numa igreja evangélica. E dificilmente pisariam. Porque, por um lado, eles jamais conseguiriam adentrar e entender a lógica de uma cultura de senta, levanta, em reverência à palavra de Deus, aquietai-vos, porque o Senhor está no seu santo templo, ou coisas parecidas. Aquelas pessoas com quem eu estudava a Bíblia, a sua grande maioria, homens de negócios, empresários, profissionais liberais, que nunca haviam pisado numa igreja, não iam conseguir se enquadrar nesse modelo. Por outro lado, eles também não conseguiriam se enquadrar em qualquer igreja que eu chamo de estilo pop gospel. Porque, para esses caras, o momento mais apavorante do culto que nós chamamos é o momento do louvorzão. Quando é gozado, é o momento que os crentes gostam, mas é o momento que mais apavora pessoas que nunca pisaram numa igreja. Porque o sujeito entra, de repente alguém bota um violão no pescoço e diz: vamos lá, pessoal, vamos começar a adorar a Deus, todo mundo em pé. O cara fica em pé. E ele vai ficar em pé por 60 minutos. Problema, ele não conhece nenhuma das músicas. E o cara que está tocando ainda fala assim: eu estou vendo do jeito que não está cantando, hein? Eu vou chamar aqui na frente. Aí o cara vai ficando mais apavorado. E ele não sabe a letra da música, ele não sabe a melodia da música. E aí o dirigente quer que ele também saiba a coreografia da música. Vamos lá, o braço direito para cima, o braço esquerdo para cima, passinho para a esquerda, passinho para a direita. O cara fica
tão apavorado que pela primeira vez na vida dele, ele faz uma oração sincera. Ele diz: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que eu nunca mais volto. E percebendo isso, há 25 anos atrás, nós decidimos começar uma igreja para pessoas que não gostam de igreja, para pessoas que têm medo de igreja. E a gente decidiu que de tudo que a gente faz na igreja, se tiver alguma coisa que escandalize aqueles que nunca pisaram numa igreja, vai ser o evangelho. Não vai ser o nosso estilo, não vai ser a nossa música, não vai ser a nossa linguagem, vai ser o evangelho. Eu digo isso para você entender que, assim, quando nós construímos uma série, ela sempre parte de uma problemática que as pessoas estão vivendo. A gente costuma, na equipe pastoral, quando a gente vai orar e planejar o que nós vamos pregar, a primeira pergunta não é: qual é o livro que você está lendo? O que você está fazendo na sua devocional que tem falado ao seu coração? Não. A primeira pergunta é: qual é a grande crise que as pessoas estão vivendo? Qual é o momento que as pessoas... Quais são as perguntas que elas estão levantando? Quais são as crises que elas estão vivendo? E a partir daí, a segunda pergunta é: o que a palavra de Deus tem a ver com isso? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Então, Elefante na Sala é uma dessas séries que surge assim. Da nossa percepção como pastores, de que existiam coisas muito sérias acontecendo no contexto familiar, o elefante na sala é aquele elemento que todo mundo sabe que ele está lá, mas todo mundo faz de conta que ele não está. E não se conversa sobre a temática. Então nós pensamos: quais são as temáticas que precisam ser iniciadas entre casais e famílias, e que o pessoal está se fazendo de tonto, o elefante está na sala e todo mundo faz de conta que não está vendo nada. Então, uma das temáticas que emergiu foi a questão financeira, dinheiro. É assustador como jovens casais não conversam sobre esse tema. Por sinal, na nossa sociedade, assim, se ganhou muita abertura para falar, por exemplo, de sexualidade. De sexualidade, homens, mulheres conversam entre si. Mas ninguém fala sobre dinheiro. Ninguém fala para o amigo quanto ele ganha e quanto ele gasta, principalmente se ele gasta mais do que ele ganha. E uma coisa, lidando, assim, devido àquele grupo inicial, a nossa igreja tem uma concentração muito grande de pessoas da classe B, algumas da classe A, algumas da classe C. Então, essa temática ela foi trazida por um grupo que, quando a gente fala de dinheiro, o problema não é: eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Eu não tenho... Assim, a gente não falou para pessoas que no último mês tiveram que receber cesta básica da diaconia da igreja porque não tinham o que comer. Não, a gente está falando para pessoas que têm recursos financeiros, mas muitas vezes ou estão se tornando escravos desse recurso, ou às vezes estão usando mal esses recursos. Então, o título dessa primeira reflexão, o glamour dos endividados,
ele é decorrente do fato de que, diferentemente nas classes inferiores da população, crise financeira em casa de classe média, média alta e alta demora para aparecer. Você se surpreende quando você descobre que eles estão endividados. Mas eles já estavam endividados quando eles estavam andando com o carro importado novo. Eles já estavam endividados quando eles compraram aquela casa na praia. Eles já estavam endividados. Mas o glamour é se mostrar bem, quando muitas vezes a sua vida financeira não é consistente, não é sólida, não glorifica a Deus. O IBGE, os dados de 2022, apontaram que a cada 2 casamentos, um termina em divórcio. Ou seja, 50% dos casamentos não dão certo. Esse é um dado que eu tenho usado quando eu converso com jovens que vêm conversar comigo sobre fazer a cerimônia de casamento deles. Vamos bater um papo sério aqui. Vocês estão querendo casar. Vocês sabem que hoje, de cada 2 casamentos, um não dá certo? E não dá certo antes de 5 anos. Antes de 5 anos. Para você ter uma ideia, em 2010, 12 anos antes, a estatística era de cada 4 casamentos, um terminava em divórcio. 25%. O que é mais assustador, 60% dos divórcios têm como causa principal questões ligadas às finanças. Quando eu comecei a pastorear, 60% dos divórcios tinham a ver com causas relacionadas à sexualidade. Mas o mundo mudou. A gente aprendeu a falar de sexualidade. A gente aprendeu a conversar sobre sexo. Mas a gente não aprendeu a falar sobre dinheiro. E quando eu digo que para mim é assustador, por exemplo, eu e Sônia, desde o nosso primeiro ano de casado, a nossa conta foi conjunta. Sim, o dinheiro que entra para mim ou para ela vai para o mesmo fundo. A gente construiu a vida juntos. Mas o que eu vejo hoje em dia, entre jovens casais, não. O meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro. Você paga a conta de luz, eu pago a conta de água, você paga o condomínio, eu pago o material escolar das crianças e a gente divide a mensalidade das crianças. Mas não vamos misturar as coisas. O meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro. É interessante como o conceito de se tornar uma só carne, a gente entende quando fala de sexualidade. Mas para muitos não se aplica quando a questão é o dinheiro. Sabe por quê? Porque em muitos corações, o dinheiro é mais do que dinheiro. O dinheiro é um Deus. Richard Foster, autor daquele livro Dinheiro, Sexo e Poder, fantástico. Se você não leu, você tem que ler antes de morrer, porque depois que você morrer, ele não vai servir para nada. Mas muito bom, Dinheiro, Sexo e Poder. O Richard Foster diz que o dinheiro, ele não é uma coisa. O dinheiro é uma entidade. Posso dar uma prova disso para vocês? Se eu pegasse ali a minha mochila, e enquanto eu estivesse falando com vocês, eu começasse a colocar alguns maços de notas de $100 aqui. E eu deixasse assim, um monte de notas de $100. Você ia perder a concentração.
Porque o dinheiro não é uma coisa. O dinheiro é uma entidade. E a entidade, ela seduz, ela escraviza e ela destrói. Toda entidade, todo ídolo seduz, escraviza, destrói. E o dinheiro faz isso também. O dinheiro seduz, escraviza, você não se dá conta, mas você começa a viver em função do dinheiro. O seu humor começa a estar condicionado a quanto você tem na conta bancária. E quando o dinheiro se torna um ídolo num coração, no casamento, a gente parte para o seu dinheiro é o seu Deus, o meu dinheiro é o meu Deus. Isso a gente não vai dividir. No contexto brasileiro, 77,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, de cada 10 brasileiros, 8 têm dívidas. 47,6% estão inadimplentes por mais de 90 dias. Ou seja, metade desse grupo endividado não paga a dívida há 90 meses. Isso significa que a coisa está feia. E 30% tem mais de 50% dos rendimentos comprometidos. Ou seja, a dívida deles mensal é maior do que 50% do que eles ganham. O que é assustador é que 83% da dívida dos brasileiros é com cartões de crédito. Eu não sei se você é adepto de fazer uso da suposta bondade da bandeira do seu cartão de crédito em te oferecer crédito rotativo. As maiores taxas de juros do mercado brasileiro são de cartão de crédito e de cheque especial. E o meu banco, todo mês, me manda um aviso assim: temos uma linha de crédito oferecida para você. Puxa, que presente, eles estão pensando em mim, né? Linha de crédito para mim. O meu cartão de crédito diz: não, agora você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Nossa, como eles são bonzinhos. 83% da dívida dos brasileiros está relacionada a cartões de crédito. E aí, para você entender aqueles 60% dos divórcios, você precisa ou olhar para a sua própria experiência e perceber que quando falta dinheiro, o relacionamento muda. Quando falta dinheiro, a irritabilidade aumenta. Quando falta dinheiro, se perde noites de sono e se fica cansado, e na manhã seguinte, quando um pergunta uma coisa para o outro, a resposta é torta. E nós vamos tratar isso como: o casal não sabe conversar. Não, o casal está com um problema que está afetando a comunicação, o casamento, a criação dos filhos, que se chama dinheiro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu jovem pastor e discípulo Timóteo, que era pastor numa cidade como uma cidade de Éfeso. Éfeso era tipicamente uma cidade de classe média alta
e classe alta. Os habitantes de Éfeso tinham os melhores restaurantes, tinham os melhores shows, tinham os melhores espetáculos, tinha a melhor biblioteca. Era uma cidade que ela tinha um nível elevado de cultura e de riqueza. E nesse contexto, Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3, diz para o seu discípulo: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes que aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Eu não sei se você prestou atenção na sequência do pensamento de Paulo. Mas quando eu começo a ler o verso 3, eu imagino que Paulo está falando de falsos mestres que estão ensinando doutrinas heterodoxas e que está comprometendo a igreja. Mas ele vai desembocar na palavra lucro financeiro. Já já a gente volta nisso. Olha só, verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Verso 9. Os quais querem ficar ricos, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por desejarem demais o dinheiro, eles acabaram sendo seduzidos, escravizados e destruídos. Por isso, eles desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse texto é forte, não é? Para mim ele é. Paulo assim pesa a mão, tratando sobre a questão relacionada a dinheiro aqui. Porque, na visão de Paulo, assim como eu falei do Richard Foster, para Paulo o dinheiro não é uma coisa, o dinheiro é uma entidade. Paulo, ele prega o evangelho no mundo aonde existe Zeus, o Deus Todo-Poderoso, Afrodite, a deusa da beleza, Apolo, o deus da beleza masculina, Diana, a deusa da guerra e da fertilidade. Ele prega o evangelho no mundo cercado por deuses. E o grande problema dos homens e mulheres na atualidade é que nós achamos que o nosso mundo ele é desprovido desses deuses. Esses deuses são coisas do passado. Não. Existe muita gente ainda sendo seduzida, escravizada e destruída por Afrodite, a deusa do sexo. Existe muita gente sendo seduzida, escravizada e destruída pelo dinheiro, o deus Mamon. Existe muita gente
sendo seduzida, escravizada e destruída pela deusa Afrodite, na busca incansável da beleza física permanente. Esses deuses estão presentes. Eles só estão desprovidos das imagens, porque templos eles têm. Afrodite e Apolo têm as academias, aonde existe uma liturgia cultural dentro de uma academia. Você já percebeu isso? As roupas que se veste, as atitudes que se tem, as conversas que são travadas, existe uma liturgia cultural dentro de uma academia. E eu não estou falando com isso que crente não tem que frequentar a academia, mas eu diria que nós precisávamos ter consciência de que não existe no nosso mundo nenhum espaço físico onde não exista uma liturgia cultural com o propósito de seduzir, escravizar e destruir. Shopping center. Shopping center tem liturgia cultural. Tudo é feito para motivar os seus desejos de consumo. As vitrines. Tem lojas que associaram até o cheiro, para você passar na porta da loja e ser atraído a entrar por causa do cheiro da loja. As vitrines. Você já viveu a experiência de ir passear no shopping e você está muito feliz com o seu tênis, até a hora que você resolve entrar numa loja para experimentar um, e o vendedor coloca o tênis novo do lado do seu velho, e aí você descobre como o seu tênis está velho. O shopping tem liturgias culturais com o propósito de seduzir, escravizar e destruir. Redes sociais. Eu tenho insistido muito isso com a minha igreja. Nós precisamos parar de olhar para as redes sociais como um espaço neutro. Rede social não é um espaço neutro. Existe uma força inerente às redes sociais, movida pela inveja. As redes sociais incitam você a ficar insatisfeito com o que você tem. Você está muito satisfeito com a vida, as redes sociais te convencem que o teu corpo é uma porcaria. Você está muito feliz porque você viajou com a sua esposa no último mês para Fortaleza. Até a hora que nas redes sociais você vê que a sua amiga de academia foi com o marido para Paris. Pronto, suas férias em Fortaleza foi uma porcaria. As redes sociais têm uma liturgia. E à medida que você se expõe a essa liturgia, todas as liturgias, eu só dei o exemplo da academia, do shopping e das redes sociais. Mas todos os ambientes na sociedade possuem liturgias culturais que vão muito gradativamente te seduzindo, te escravizando e te destruindo. E quem está por detrás disso? Os falsos deuses. O apóstolo Paulo, nesse trecho que ele escreve para Timóteo, primeiro, ele convida Timóteo a desafiar as pessoas a terem mais cuidado nos mestres que elas escolhem. E aqui eu não estou falando só do mestre, do pregador ou do professor da escola bíblica dominical, porque a gente está vivendo num mundo onde o crente vem de domingo e ouve o pastor Theo pregando.
Mas daí na segunda-feira, ele escuta o podcast de um pastor que fala tudo o contrário ao que o pastor Theo falou. E na segunda noite, ele bota lá na televisão dele um pregador da prosperidade que assim vai na contramão do que é o evangelho. E a gente está vivendo numa espécie de supermercado da espiritualidade. O crente passa pelas prateleiras e dizem: hoje eu estou precisando disso aqui. Não, hoje eu vou ouvir isso aqui. Se escolhe o que quer ouvir. Como se a palavra de Deus não viesse contra o que a gente deseja muitas vezes. Mas aqui, Paulo apresenta 4 marcas desses falsos mestres. A primeira delas é óbvio, ensino falso. Mas ele, depois você confere lá nos versos 3 a 5, ele fala também que esses homens, esses falsos mestres, eles são orgulhosos e arrogantes. Ele diz também que eles estão sempre envolvidos em controvérsias e contendas. E pior, eles usam a fé para enriquecer. Quem são os mestres que você segue nas redes sociais? Quem são aqueles que você escuta no momento que você não está fazendo nada, ou você está dirigindo? Quem são os mestres que estão formatando a sua mente e o seu coração? Porque é interessante, eu lido muito com jovens pastores, né? E sempre jovens, eles gostam assim de ouvir aqueles que falam umas heresias, falam fora da caixa, eles vibram com essas coisas, e eu tento convencê-los. Quando Paulo fala a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo está dizendo que nós precisamos sim cuidar do que entra na nossa mente e entra no nosso coração. E para mim, essas 4 características aqui, elas devem ser usadas para você medir quem que você vai escutar nas redes sociais. Existem indivíduos que eles são explicitamente falsos mestres. Eles estão ensinando o que não provém do evangelho. E por que você vai gastar tempo com isso? Para dar risada. Não, então, bota lá a sua televisão num programa humorístico, né? Ou assiste um seriado de comédia. Outra coisa, eles são orgulhosos e arrogantes. Eles falam como donos da verdade. E aqui eu estou falando desde aqueles que têm discursos altamente conservadores, como aqueles que têm discursos altamente liberais. Se a pessoa externa orgulho e arrogância, eu preciso acender o sinal de alerta. Controvérsias e contendas. Existe uma regra básica, né, nas redes sociais, que se você quer bombar, você tem que falar o que gera controvérsia. Mas é interessante como nós, como cristãos, incentivamos isso. Porque constantemente eu recebo no meu WhatsApp um pastor amigo que manda para mim assim: olha o que fulano falou no púlpito. Aí eu tenho para escuta, se ele falou alguma coisa que é errada, eu não vou compartilhar com ninguém. Se ele está falando bobagem, eu não vou gastar o meu tempo com isso e não vou compartilhar isso com ninguém. Porque nós estamos falando aqui de ensinamentos falsos, gente orgulhosa e arrogante que semeia controvérsias e contendas
Mas uma coisa que passa desapercebido para a maioria de nós, que usam a fé para o próprio lucro. E eu não estou falando aqui dos pastores das igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade. Eles, é fácil a gente enquadrá-los nisso aqui. Eu estou falando de líderes cristãos que vivem hoje de controvérsias e contendas e que estão ganhando muito dinheiro com isso. Mais do que você imagina. Pastores que assim, o sermão dele de domingo foi visualizado por 30 pessoas. Mas o podcast dele de segunda, que ele resolve comentar e detonar o sermão do outro pastor, tem 200 mil visualizações. Agora, isso gera lucro. Isso gera lucro. Mas o que isso tem a ver com economia no lar? Tem a ver com qual é o ensino norteador da sua mente e do seu coração. Porque se você está gastando tempo ouvindo mestres que não falam para você do Evangelho, do reino de Deus, dos princípios e valores de Deus, a sua mente vai sendo deformada e muitos desses supostos mestres, eles muitas vezes te induzem também à cobiça pelo dinheiro. Uma segunda coisa que Paulo vai dizer aqui para Timóteo é: exercite o contentamento. E ele diz: de fato, a piedade com contentamento é grande de fonte e lucro. Interessante. A piedade é a vida cristã vivida de maneira séria e consistente. Mas tem muita gente que até vive a vida cristã de forma séria e consistente, mas sem contentamento. E Paulo diz que é fonte de lucro você levar Deus a sério, você levar os princípios e valores de Deus a sério, no seu casamento, na sua relação conjugal, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, mas você ter contentamento com a sua própria vida. O conceito de contentamento está relacionado a eu ter satisfação com o que eu tenho e com o que eu sou. Eu, pelo menos, chego num momento na vida que eu sempre olho para a minha vida, para a minha história, e a minha constatação é: Deus fez por mim muito mais do que eu merecia. Muito mais do que eu merecia. E muito mais do que eu poderia. Deus deu a mim muito mais do que eu um dia sonharia. No entanto, a raiz do descontentamento é você se comparar ao outro e não se comparar a você mesmo 20 anos atrás. Quando Davi perde o referencial, chama o profeta Natã e diz: eu vou construir uma casa para Deus. Deus está precisando de uma casa. Coitado, eu tenho um palácio e ele vive numa barraca. Eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus manda Natã dizer para Davi: Davi, quem precisa de casa não sou eu, é você. E aí uma frase que Deus manda Natã dizer para Davi: Davi, lembra de onde eu te tirei, Davi.
lembra de onde eu te tirei. Eu tenho meu carrinho, mas eu chego na igreja e vejo o carrão do meu irmão. Eu tenho duas opções: me comparar ao outro, ou lembrar de onde Deus me tirou. Lembrar que quando eu e Sônia nos casamos, nós tínhamos um Fiat 147 a álcool, ninguém merecia isso. E tínhamos, porque o meu sogro, que tinha uma empresa, pegou um carrinho lá que já era usado e deu para a gente usar. Quando eu lembro o que Deus fez, eu não tenho outra opção a não ser encher o meu coração de contentamento. Mas quando eu insisto em me comparar com os outros, a cobiça rouba do meu coração contentamento. E aqui deixa eu só voltar um pouquinho, novamente nas redes sociais. Porque até pastor sofre com rede social. Pastor lá da igrejinha, do bairro, voltou para casa, feliz da vida. Naquele domingo, ele batizou 15 pessoas, pediu para o irmãozinho lá tirar uma foto num celularzinho meia boca. Aí ele pegou a foto, postou lá no Instagram dele, para outros irmãos celebrarem 15 batismos. Mas aí quando ele chega em casa, antes de dormir, ele vai dar uma olhada nas redes sociais e tem lá a propaganda de uma igreja. E o pastor chique daquela igreja dizendo: porque hoje nós batizamos 300 pessoas. Aí aquele pastorzinho fala: Deus, por que o Senhor me odeia tanto? Por que o Senhor gosta dele e não gosta de mim? Mas perceba que a raiz do descontentamento é a comparação. Quantos casais caem em endividamento por causa da comparação? Ore a mulher dizendo: querido, a gente precisa reformar a casa. Querido, a gente precisa trocar o sofá. Por quê? Você não viu o que a minha cunhada fez na casa dela? A nossa casa agora está parecendo um lixo. O que você acha que a minha cunhada vai falar de mim para as minhas amigas? Ou o marido: querida, a gente precisa trocar de carro. Ela fala: mas a gente trocou de carro há 1 ano e meio. Não, mas você não viu todos os meus amigos comprar esse modelo novo, elétrico, e só eu estou andando com um carro com combustível fóssil? Assim, o que meus amigos vão pensar de mim? Muitas das dívidas, elas são geradas não por elementos vinculados à sobrevivência. A grande maioria, eu diria, 99% da dívida de classe média, média alta e alta é gerada por supérfluos. E a raiz que nos move ao supérfluo é o descontentamento. Veja só, Paulo diz que a base do contentamento, ele diz: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É radical isso, né? Deus tem dado a você mais do que o alimento e a vestimenta. Então você deveria ter muita razão para estar contente hoje. Paulo diz: se você só tivesse o alimento e a vestimenta, você já deveria estar feliz. Mas para a maioria de vocês aqui, Deus deu muito mais do que o alimento e a vestimenta. Por que nós não exercitamos o contentamento? Vou repetir essa frase. Por que nós não exercitamos o contentamento? Porque
o contentamento demanda no nosso coração exercício. Exercício de gratidão. Uma coisa que ao longo da vida pastoral eu descobri é que a gratidão não é um movimento natural do nosso coração, desconectado de Deus, corrompido pelo pecado. Nós somos muito mais propensos à amargura do que à gratidão. Se você quer ser uma pessoa grata, você tem que ser intencional. Agora, se você quer ser uma pessoa amargurada, você pode deixar que a amargura toma conta do seu coração, sem você fazer força. Ir ao encontro de alguém que abençoou sua vida no passado, de um professor, de um pastor, e dizer muito obrigado, demanda intencionalidade. Assim também, exercitar o contentamento demanda intencionalidade diante de Deus. Que tal você agradecer a Deus por tudo o que você tem e tudo o que Ele te deu? O contentamento dissipa esse desejo pelo supérfluo, pelo acessório. O que Paulo está colocando aqui é que nós deveríamos ter em mente que a essência da vida é comer e se vestir. E tudo que vem além disso é dádiva de Deus. E nós deveríamos estar satisfeitos com isso. Tudo que é acessório, a gente deveria ter consciência da transitoriedade disso. Por exemplo, daqui a 40 anos, olhando aqui para a maioria, alguns não se enquadram no que eu vou dizer, tá? Daqui 40 anos, não vai fazer diferença nenhuma se eu tenho um BMW elétrico e você tem um Fiat Pulse híbrido. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque alguns aqui, que têm mais ou menos a minha idade, daqui 40 anos, onde a gente está? Daqui 40 anos, não vai fazer diferença nenhuma se o Flamengo perder a Libertadores para o Palmeiras. Você nem vai lembrar disso na eternidade. Nós somos uma igreja que, quando eu pergunto, todos creem que a vida eterna vai ser imensamente melhor do que a história. Mas por que a gente não vive isso? A imagem que eu tenho. A eternidade é um grande banquete. Mas nós estamos na antessala. As portas do banquete ainda não se abriram. A gente está numa antessala. E nessa antessala está sendo servido assim uns quitutes como aqueles ali, uns quibes, uns pasteizinhos. E na antessala tem gente enchendo o bolso de quibe, de coxinha, de pastel. Como se tudo se resumisse ao aqui e agora. Por que a gente diz que crê que a eternidade vai ser melhor e a gente vive como se a felicidade só fosse possível na história, tendo bens?
E isso se aplica ao trabalho também. Porque eu creio que Deus deu a você habilidades, e eu creio que todo cristão deve ser um profissional de excelência onde ele atuar, e ele deve fazer diferença, e isso muitas vezes leva o profissional cristão a ser alguém de destaque, bem-sucedido no que faz, e tudo isso é bom. Mas de repente, quando o trabalho, lembre-se que nos deuses gregos também tinha o deus do trabalho. O trabalho te seduz, te escraviza e te destrói. Por quê? Porque você quer mais, quer só um pouco mais. Quantos filhos estão sendo oferecidos a Moloque, aquele deus cananeu, que o rei Manassés dedicou o filho dele em sacrifício? Quantos filhos estão sendo sacrificados a Moloque porque os seus pais foram subjugados pelo trabalho? A frase que eu mais escuto é: não, mas eu trabalho tanto pelo futuro dos meus filhos. E eu costumo dizer: o teu filho não está interessado no futuro que você vai oferecer para ele. Ele está querendo o teu presente. Assim, Jó diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Desapego total a acessórios. Se Deus me deu, se eu estou vivendo um momento na vida que Deus me deu condições de fazer uma viagem para a Europa, aleluia. Mas se eu estou vivendo um momento na vida que as minhas férias têm que ser, olhe lá, na região oceânica, aleluia também. Porque o que me define não é as férias que eu tenho, o que me define não é o carro que eu tenho, o que me define não é o sucesso profissional que eu tenho, o que me define é que eu sou filho amado de Deus e Ele cuida de mim. Tem horas na vida que Ele faz uns agrados e nos dá acessórios. Tem hora que Ele tira os acessórios. E talvez, às vezes, Deus nos tire os acessórios para a gente checar no nosso coração quão apegado nós nos tornamos ao acessório que Deus nos deu. O pastor Tim Keller diz que falsos deuses não são necessariamente coisas ruins. Ele complementa: na maioria das vezes, falsos deuses são coisas boas que Deus nos deu, que nós passamos a idolatrar e que nos passam a controlar. Então, nós não podemos deixar que nenhum acessório nos controle. O apóstolo Paulo conhecia isso. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Olha aí, eu já vivi momentos na vida que eu só tinha o básico. Eu vivi momentos na vida que eu tinha os acessórios. Aprendi o segredo de viver contente, contentamento em toda e qualquer situação. Terceira coisa que Paulo fala para Timóteo: reconheça o perigo da ganância. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição. Tem aquela clássica frase do John Rockefeller, o primeiro, né? Quando alguém perguntou para ele: quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz? A resposta dele foi: só um pouco mais.
Deixa eu contar uma história que eu gosto muito, de Leo Tolstói. Tolstói tem um conto que ele fala de um homem que ouviu falar que numa terra distante você conseguia comprar grandes porções de terra por um preço irrisório. E esse homem deixa sua esposa e filhos e vai para essa terra. Chegando lá, ele pergunta para os chefes da vila, e os chefes dizem, não, verdade, aqui a gente faz o seguinte, pela mesma quantia de dinheiro, você vai ter a quantidade de terra que você conseguir percorrer ao longo de um dia. Quando o sol nasce, você sai. Quando o sol se põe, você tem que estar de volta no ponto. Tudo que você percorreu é teu. O cara ficou encantado com isso. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ele estava lá, os líderes da cidade ali, e aí o sol apontou no horizonte, o cara já tinha feito um mapa mental do que ele queria, e ele já saiu correndo na direção do norte, e foi apressadamente, porque ele queria ter a maior quantidade de terra possível naquele dia. E ele correu, começou a se cansar um pouquinho, mas ele falou assim, não, hoje eu posso me matar aqui, mas eu preciso dessa terra. E aí chegou num determinado momento, ele percebeu que o sol já estava meio alto, mas ele disse, não, mas eu não posso virar aqui porque eu quero aquele lago. Aquele lago tem que ficar na minha propriedade. E ele correu mais um pouco e passou pelo lago e virou para o lado leste, começou a caminhar e ele já não tinha tanta força e ele foi caminhando e já ia, o sol já começava a descer, mas ele viu um bosque e disse, não, mas eu não posso ficar sem esse bosque, eu preciso fazer a curva por detrás desse bosque. E ele faz a curva e ele já deixou a mochila dele para trás, deixou a água dele para trás, todo o peso que ele tinha, ele já deixou para trás, porque ele não aguentava mais, ele estava consumindo pela exaustão, e o sol começou a descer, e ele viu, mas assim, ainda distante, os chefes da vila esperando por ele. E ele começa a caminhar naquela direção, ora correndo, ora caminhando, ora tropeçando, caindo, se levantando, correndo, caindo, se levantando, andando, tropeçando, até que num determinado momento, ele cai para não se levantar mais. Ele morre de exaustão. Leo Tolstói termina esse conto dizendo, de quanto de terra um homem precisa para ser feliz, nós nunca saberemos. Mas para morrer, ele precisa de 2 metros por 80 centímetros. De quanta terra um homem precisa para ser feliz, nós nunca saberemos. Porque o nosso ponto de referência é sempre só um pouco mais. Só mais alguns anos de trabalho. Eu já perdi amigos queridos que chegaram no momento de vida que eles tinham mais dinheiro do que eles poderiam consumir em 3 vidas. E eu dizia, mas quando você vai parar? O que eu ouvia deles? Ricardo, eu estou envolvido no último grande negócio da minha vida. Esse negócio dando certo, eu vou parar. E ele parava? Nunca. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Mas deixa eu pedir a licença poética para o apóstolo Paulo e acrescentar uma coisa aqui. Os que querem ficar ou parecer ricos caem em tentação. Porque às vezes o nosso problema não é nem... A gente não tem esperança que a gente vai ser rico. Mas a gente gasta porque a gente quer parecer rico. A gente, assim,
A gente está satisfeito só de parecer rico. Mas perceba como isso é uma tentação que tem destruído a vida financeira de muitas pessoas e tem arruinado casais e famílias. Paulo vai dizer que os que querem ficar ou parecer ricos, eles caem em tentações. Tentação é derivada do diabo. Eles caem em armadilhas. Armadilhas são criadas por outras pessoas. Quantas vezes eu já não ouvi história de pessoas que entraram no negócio porque aquele negócio prometia que o patrimônio dele ia triplicar em pouco tempo e ele foi enganado por alguém. Mas ele foi enganado não por alguém, ele foi enganado pela sua própria cobiça. E desejos nocivos. Aí é o próprio coração. A gente precisa começar a olhar para a vida financeira e perceber que o diabo tem um especial interesse em como as nossas finanças andam. Porque o dinheiro numa sociedade capitalista como a nossa, numa sociedade de consumo, é talvez o falso Deus com maior poder de sedução e destruição que nós temos. Não sei se você já parou para perceber, quando saem essas notícias, escândalos de corrupção, assim, me chama a atenção uma coisa, esses caras que destroem a reputação deles, destroem a família deles, eles não estavam sem dinheiro para pagar a conta de água ou de luz. Eles já tinham muito dinheiro. A corrupção não acontece entre pessoas que não têm o que comer em casa. A corrupção no nosso país acontece entre homens de negócios, entre políticos que já têm muito dinheiro. Por isso, nós precisamos perceber como o diabo usa o dinheiro para nos seduzir, escravizar e destruir. Mas como essa cobiça nos leva para territórios escorregadios e armadilhas. Mas a gente precisa conhecer também o nosso próprio coração. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que disse que ela era obesa porque ela comia demais, e ele fez todos os tratamentos possíveis e vivia aquele efeito sanfona. Até um dia que ele estava no encontro com o Dr. James Houston. E o Dr. James Houston, um velhinho que nunca te viu na vida, se ele fizer 2 perguntas, ele te desnuda. E ele estava conversando com esse cara, e o Dr. James Houston disse: quando você era uma criança, você tinha vontade de comer mais e não tinha mais para comer, né? Ele falou: é. Dr. James Houston disse: pois é. Você não precisa continuar comendo hoje com medo que não vai ter amanhã. Agora você tem o que comer. E aquele cara percebeu que o que o levava à obesidade era um desejo deturpado do seu próprio coração. Mas quantos de nós não gastamos o nosso dinheiro com determinados acessórios porque a criança que está dentro de nós precisa provar para o mundo que nós somos alguém? Assim,
tudo isso leva à ruína e à perdição. Deixa eu encerrar porque eu já passei do tempo aqui. Mas contando uma história que, na verdade, Jesus vai contar lá na parábola em Lucas 12, quando ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E logo depois, Jesus conta a história de um indivíduo que teve muito sucesso na colheita e encheu o seu celeiro, e construiu um outro celeiro, e encheu o outro celeiro, e ele diz: agora a minha vida tem sentido, os meus celeiros estão cheios. E Jesus diz no final dessa história: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E o que significa ser rico para com Deus? Praticar a generosidade. O texto vai terminar dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes como os falsos profetas. Não ponham a sua esperança nos acessórios, na incerteza da riqueza, mas em Deus na eternidade, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E aí ele complementa: ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Eu vou terminar. Só queria que você prestasse atenção em duas coisas aqui. A primeira delas, como eu disse, Richard Foster diz que o dinheiro não é uma coisa, é uma entidade que tem o poder de te seduzir, escravizar e destruir. E Richard Foster diz que a melhor maneira de você não ser seduzido, escravizado e destruído pelo dinheiro é você dar o seu dinheiro. É você praticar generosidade. É você usar o seu dinheiro que você gastaria no acessório para oferecer a famílias que não têm o essencial. Quando você pega o seu dinheiro e diz assim: eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Não é você que me manda em mim, mas eu que mando em você. Você tem o poder de ser generoso. Mas quando você não pratica a generosidade, você está alimentando o poder do dinheiro sobre a sua vida. Mas a última coisa que eu queria falar, uma coisa que eu descobri ao longo de 38 anos de vida conjugal, é que quando nós estamos endividados, nós não conseguimos ser generosos. E se quando nós estamos endividados, nós não conseguimos ser generosos, e a generosidade exercita a nossa capacidade de ter controle no dinheiro e não o dinheiro sobre nós, endividados correm mais risco de serem escravizados e destruídos pelo dinheiro do que outras pessoas. Porque o dinheiro, ele tem tanto poder que ele controla a vida de quem o tem, dos ricos, mas ele controla também a vida de quem não o tem e que deseja tê-lo. Quando eu percebi essa dinâmica, eu notei que
no meu orçamento doméstico, nós mensalmente gastarmos menos do que o recurso que a gente fazia, era essencial, porque essa margem de sobra entre o que a gente gasta e o que a gente faz, é o que a gente vai usar para ser generoso. E a generosidade mantém o dinheiro no seu devido lugar nas nossas vidas. E uma coisa que eu experimentei na minha vida, com a Sônia, eu acho que nós viemos de duas famílias que experimentaram tremendamente isso. Os pais da Sônia experimentaram isso, eu experimentei isso. Que quando você decide viver com o que você tem, tendo margem para generosidade, sabe o que acontece? Deus te abençoa dando mais. Porque você está usando os recursos da maneira correta. Eu vi isso acontecendo na vida do meu sogro, da minha sogra. Eu vi isso acontecendo na vida dos meus pais. E eu vi isso acontecendo na nossa vida conjugal. Por isso eu queria desafiar você a voltar para casa hoje e conversar sobre dinheiro. O que está acontecendo com o nosso dinheiro? Nós estamos gastando mais do que a gente faz? Está errado, tem que mudar alguma coisa aí. Nós temos margem, estamos sendo generosos, ou estamos consumindo a margem para o nosso próprio benefício? Isso é sinal que o dinheiro está nos controlando. Nós cremos que o melhor está por vir. Então, por que nós estamos vivendo como se tudo se resumisse ao aqui e agora? Nós precisamos olhar o que nós temos e exercitar mais e mais o contentamento. Desculpa ter avançado. Passei 6 minutos, né, do previsto. Mas, assim, não sei se vocês já estão cansados de tanto me ouvir. Eu estaria aberto para ouvir algumas perguntas de vocês, ou algumas críticas. Fiquem à vontade. Um de cada vez, para não ficar essa bagunça, gente, por favor. Uhum. Naquele dia, naquela igreja, eu percebi, Deus assim, sei lá, falou no meu coração o seguinte: quando você começa a aprender o exercício de conseguir segurar uma margem, seja 10%, o que você ganha, que aquilo não lhe pertence, e você passa a abençoar a obra de Deus, você aprende a não viver no cheque especial, você aprende a não entrar no cartão de crédito. Uhum. O dinheiro não é todo seu, então você tem que segurar, porque uma parte é para as coisas de Deus. Aí alguém me falou assim: essa é a fórmula do judeu. Ele nunca gasta tudo que ele ganha. Naquele dia, tinha gente ali dando ofertas. E uma das coisas que o pregador falou ali, que eu achei interessante, ele falou assim: quem de vocês aqui passou fome essa semana? Quantos aqui estão desempregados? Alguns levantaram a mão. Mas quem passou fome? Ninguém tinha passado fome, tinha bastante gente naquela igreja. E era uma igreja
Uhum. Depois Deus tem abençoado você. Então você não ia passar fome. Então, se você fez um bico, se Deus deu qualquer coisinha para você, você dá a parte que é de Deus, Ele vai continuar te abençoando. Sim. Eu achei tão interessante aquilo que na igreja do Fiquiado, o nosso pastor, ele falava isso. Você tem que saber o que é seu, o que é de Deus. Uhum. E Ele vai te abençoar. Sim. É muito interessante isso. Para contribuir assim com essa palavra. Legal. Eu não fiz menção a esse termo, dízimo, mas quando eu me referi à vida do meu sogro, que é uma história fantástica, de um indivíduo que saiu lá da roça, do leste de Minas, estudou até o 4º ano primário, e se tornou o diretor financeiro de uma empresa que, enquanto ele estava na diretoria, estava no topo das melhores empresas ou maiores empresas de fertilizantes do país. E ele assumiu a presidência da organização das empresas, né? Mas o meu sogro conta sempre desde o tempo da roça. Para ele, o dízimo sempre foi inegociável. E eu vi Deus acrescentando muito a eles. A minha família também. Nós chegamos em São Paulo porque meu pai deixa minha mãe e eu em Bauru, na casa da minha avó, porque meu pai não tinha mais dinheiro para botar comida dentro de casa. E ele vai para São Paulo, arruma um emprego numa loja de eletrodomésticos e aí manda buscar a gente e começa a vida trabalhando como vendedor de loja de eletrodomésticos. E o meu pai era uma pessoa afastada da igreja, amargurada com a igreja. E até o momento que ele aceitou o convite de um primo para ir para uma igreja, e nós começamos a frequentar, mas eu me lembro quando o meu pai tomou a decisão de ser dizimista. Eu me lembro porque, na época, tinha os envelopes, e o pastor mandava a gente lá na frente colocar no gasofilácio, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. E o meu pai mandou fazer um envelope para mim e um para minha irmã. Então, a gente também ia lá na frente e colocava. E eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. No meu primeiro salário, eu não tive dificuldade nenhuma em dizer, não, essa quantia aqui é para Deus. E eu vi na história dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, na minha vida com a Sônia, como Deus é fiel. Mas eu só queria acrescentar 2 coisas a isso. Eu acho que é fundamental o que você disse. Para mim, o segredo nunca... A gente sempre acha que o segredo é ganhar mais. Não. Na administração financeira, o segredo é você aprender a viver com o que você tem. É viver com o que você tem. Agora, quando você vive com o que você tem e contribui com o dízimo, que o dízimo para mim não é a gente devolver o que é de Deus, tudo é de Deus. O dízimo é a nossa expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E o nosso exercício de confiança de que é Deus quem cuida de nós e não o nosso dinheiro. Mas uma outra coisa, se você consegue colocar uma margem aí para generosidade extra dízimo, para ajudar pessoas que estão precisando. E uma outra coisa que eu queria ensinar para os mais jovens. Eu ouvi do pastor Larry Osborne, pastor numa igreja lá em San Diego. Ele disse, quando ele tinha 28 anos de idade, começou a pastorear uma igreja, um pastor mais velho chamou ele num canto e falou assim, a partir de hoje, 15% do seu salário
vai para a sua aposentadoria. Aí ele falou, mas eu ganho tão pouco. Você vai dar um jeito. Você vai viver sem esses 15% e você vai colocar na sua aposentadoria. Quando eu tinha 35 anos de idade, a Sônia trabalhava no Banco do Brasil e ela chegou em casa e disse, querido, a gente vai começar uma previdência privada. Falei, querida, assim, não sobra nada para a gente vai ficar colocando nisso. Pensa bem, eu tenho 35, 60 anos está longe demais. Eu completei 60 anos esse ano. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas o pastor Larry Osborne falou para aquele grupo de pastores assim, você vai começar a fazer sua aposentadoria agora. Porque quando você tiver 60 anos, você vai continuar pastoreando porque você quer, não porque você precisa. Comece a planejar sua aposentadoria agora. Porque quando você chegar nos 60 anos, você vai continuar a trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Eu digo isso porque muitas vezes a gente achava que na nossa conta não caberia pensar na aposentadoria. Mas normalmente esse dinheiro vaza em algumas coisas tipo restaurante. Eu não sei aqui em Niterói. Em Campinas, assim, jovens casais endividados, quando eu pego a planilha deles, eu falo, meu amigo, assim, como você gasta tanto em restaurante assim? Chega de iFood, chega de restaurante, tá na moda aprender a cozinhar, vamos aprender a cozinhar em casa. Vamos administrar melhor os recursos que Deus nos dá. Então, eu acho que o dízimo é uma prática, a generosidade é outra prática, e você, desde cedo, ter a disciplina de pensar na sua vida como idoso, é uma boa mordomia. A minha filha mais nova, que está com 28 anos, eu falei para ela, eu falo para todos os meus filhos, vocês precisam pensar nisso. Aí, um dia ela falou assim, pai, mas o que você acha que eu devo fazer? O meu salário é essa mixaria aqui, sobra R$300 por mês. Aí, eu entrei com ela no site lá do Tesouro Direto, e tem aquele Tesouro Mais, e eu calculei, quando você pretende se aposentar, ela falou, 65 anos de idade, ok, botei R$300, e aí dei lá o clique, e a projeção era que com 65 anos de idade, ela ia ter um salário de R$8.500 para complementar a aposentadoria dela. Ela falou assim, eu não sabia, eu vou ser uma velha rica. Perto do que ela ganha hoje, ela falou, eu vou ser uma velha rica com R$8.500. Mas era colocando R$300. Quanto mais cedo você começa, melhor esse negócio. Agora, quanto mais tarde, porque a gente vai empurrando com a barriga. Não, depois a gente pensa, não, agora vamos comprar um carro. Não, agora vamos comprar outra casa. Não, quanto antes você começar, melhor vai ser essa experiência. Mais alguma pergunta ou colocação? Fica à vontade. É a última pergunta. Sim. Aham. Esses números não batem muito, né? Divórcio está subindo junto com o número de absorver isso. E aí, uma mais relacionada com um tema, né? Que é como que a gente constrói uma teologia de gratidão para as crianças. Boa. Amanhã pela manhã a gente vai falar muito sobre criação de filho. E eu acredito muito
que nós nos tornamos, no mundo ocidental do século XXI, muito pragmáticos. E nós deixamos de construir rituais com os nossos filhos. Hoje eu percebo que aquele envelope que meu pai fez para mim, e que todo mês ele colocava 10 cruzeiros dentro, e eu levava lá na frente, aquilo foi um ritual que mudou a minha vida. Eu sempre conto de um amigo, eu estava num grupo de jovens pastores, e foi levantada a pergunta, qual é a memória mais viva que você tem do seu pai? E um desses meus amigos disse, todo sábado o meu pai me levava para comer pastel na feira. Todo sábado. Sabe o que é isso? Ritual. 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 Você já percebeu que criança gosta de... Criança não fica entediada com repetição. A Luísa, quando era pequena, tinha um filme da Disney, Pocahontas. Ela assistiu umas 50 vezes. E se você falava, vamos assistir um filme novo? Não, quero Pocahontas. Crianças gostam de rituais. O problema é que pais, hoje em dia, eles estão ocupados demais para construir rituais com seus filhos. Gratidão. Nós precisamos ensinar os nossos... Nós precisamos começar a conversar sobre dinheiro com os nossos filhos. Eles precisam saber de onde vem o dinheiro. Eu me lembro de uma situação em que nós tínhamos um carro apenas, e a Sônia começou a trabalhar e ela precisava de um outro carro. E na nossa momento de refeição, nós oramos, eu falei assim, vamos pedir ao Papai do Céu arrumar um outro carro para a gente. A mamãe está precisando de um outro carro. E nós oramos por isso, né? Aí a gente torceu o orçamento de cá, de lá. Na verdade, eu levei o carro usado que a gente estava e trocou por 2 mais velhos. Mas quando a gente chegou com os 2 carros em casa, eu me lembro que na hora da oração, uma das crianças falou, papai, vamos agradecer, porque o Papai do Céu nos deu outro carro. Os nossos filhos perceberem a presença de Deus, de um Deus vivo, na nossa vida financeira. Uma experiência que quero crer, que foi muito marcante para os nossos filhos, foi quando nós reunimos eles e eu disse sobre a situação de uma secretária que eu tinha na igreja, que ela tinha 2 filhos, divorciada, e não conseguia trabalhar porque tinha que deixar os filhos na creche, de ônibus, e eu conversei com eles dizendo, a gente vai comprar um carro para ela, mas isso vai envolver a gente sacrificar algumas coisas nossas, tudo bem? Eles toparam assim meio, mas toparam. Aí a gente comprou um carrinho, mandou arrumar o carrinho, pediu para alguém levar o carro e deixar num shopping center. Aí eu peguei a Sônia, os filhos, e convidei a minha secretária com os 2 filhos dela para ir no McDonald's do shopping. E tomamos o lanche, paguei o lanche, ela achou que era isso que era à tarde, né? E aí quando a gente foi sair para o estacionamento, a gente parou perto do carrinho, eu dei a chave para ela, falei assim, olha, é teu. Os meus filhos viram a gente fazendo isso. E sabe uma das coisas que a gente precisava resgatar? Nós somos fruto do mundo moderno iluminista. E o iluminismo trouxe uma grande falácia para nós. A falácia de que nós aprendemos através do que nós escutamos. Não. Nós aprendemos através do que nós vemos. O que nós vivemos diante dos nossos filhos
vai ser sempre muito mais marcante do que o que a gente falou para eles. Por isso, os nossos filhos precisam aprender que não dá para a gente ter tudo. Sabe qual que é o grande pecado dos pais da minha geração para baixo? Essa história, eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Ei, você só se tornou quem você é porque você passou. Você não tem o direito de privar o seu filho de conhecer o que é não. Eu queria tanto aquele brinquedo. O papai também queria tanto um BMW elétrico. Porque a gente vai falar amanhã cedo mais sobre isso, mas um dos grandes problemas que a gente está se deparando com a geração de adolescentes agora é a incapacidade de lidar com frustração. Por quê? Porque os pais disseram: eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Então, sim, nós devemos conversar com as crianças sobre dinheiro, nós devemos falar para eles, quando a gente ganha um bônus na empresa, eu acho que a gente tem que chegar na hora da refeição e falar: vamos orar agradecendo a Deus, papai ganhou um dinheiro extra. E aí eles vão falar: oba, então a gente vai para Disney? Bom, talvez o bônus dá para levar para Disney, mas daí você tem que dizer para eles: mas nós vamos ajudar também o tio fulano de tal, que ele está precisando de ajuda. Você precisa verbalizar isso, eles precisam ver isso. Senão eles vão crescer achando que tudo existe para que eles consumam. Mas amanhã cedo a gente vai falar muito sobre filho. Tá bom? O Gabriel está apavorado lá. Vem cá, Gabriel. Ah, sim. Eu posso responder rapidinho. É rapidinho. Certamente a gente tem uma discrepância entre o que nós chamamos de evangélico no nosso país e o que eu diria que são cidadãos do reino de Deus. Então, nos últimos anos nós crescemos numericamente, mas a corrupção não se dissipou no nosso país. Nós crescemos numericamente, mas a ética do brasileiro não mudou. Então, a grande pergunta que nós temos é: qual é o evangelho que está sendo pregado? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala de outro evangelho. Outro evangelho. Então eu diria, a missão, e talvez à tarde o Gabriel pediu para eu falar sobre a missão de uma igreja no mundo contemporâneo, e eu vou trabalhar com vocês uma coisa que eu gosto muito, que é: nós precisamos aprender a viver a fé na Babilônia. Nós não estamos mais em Judá, nós estamos na Babilônia. E isso muda completamente a maneira como a gente vê o papel da igreja na sociedade. E na Babilônia, você tem um jovem Daniel que se destaca. Por isso eu acho, nós precisamos criar os nossos filhos para viver, não numa redoma, mas para viver na Babilônia e fazer diferença. Mas o evangelho que faz diferença, ele não precisa de 35% da população para fazer diferença. É bem menos. Amanhã tem bastante. Amanhã vai ser o seguinte: a gente vai falar sobre educação de filhos e família, incluindo adolescentes.
Vai ter uma parte sobre vícios, também que faz parte dessa série, são vícios contemporâneos, que é muito legal. E à tarde vai ser isso mesmo, a igreja contemporânea, então venham. É uma grande bênção, mas eu vou... O casal precisa jantar, precisa se achegar, né? E a gente vai encerrar por isso também. Muito obrigado, mais uma vez, vamos orar.